graça do Senhor Jesus a todos nessa noite. Trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, na qual sirvo como pastor. E é uma grande alegria sempre estar com os irmãos. Abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Diz assim a palavra do Senhor, dois primeiros versículos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Pai, acabamos de ler a tua palavra que nos faz tremer, e nós suplicamos iluminação do teu espírito para a compreensão dela, a fim de que durante a semana e até a volta do teu Filho Jesus, sejamos encontrados fiéis. Ajuda-nos para que o teu nome seja visto, identificado e glorificado em nossa vida. Abençoa o teu povo, traga graça aos ouvintes nesta noite que estão aqui, neste santo lugar, e traga também graça àqueles que nos escutam pelas mídias sociais, sejam alcançados pela tua bendita voz, em nome de Jesus. Amém. As maravilhas da criação revelam algo da grandiosidade do Criador, a complexidade harmoniosa do universo, com suas distâncias inimagináveis para nós, a estabilidade precisa de cada sistema é realmente algo assombroso. Tem-se entendido que a nossa galáxia mede 100.000 anos-luz de diâmetro. Portanto, se pudéssemos viajar em toda a extensão da Via Láctea com a velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo, levaríamos pelo menos 300.000 anos viajando. E se quiséssemos visitar a galáxia mais próxima da Terra, que é a galáxia Andrômeda, teríamos de viajar 2,5 milhões de anos na velocidade da luz. Assim como nosso sistema solar corre através do espaço, girando em torno do Sol, há inúmeros outros sistemas que estão igualmente girando e se movendo uns sobre os outros igualmente. Se considerarmos aquilo que os astrônomos chamam de universo visível, isto é, aquela luz que chega até nós, a estimativa aponta para 100 bilhões de galáxias, vezes 100 bilhões de estrelas, 10 sextilhões de estrelas, 10 seguido de 21 zeros. Essa estimativa só leva em conta aquilo que os astrônomos chamam de universo visível, isto é, aquela luz que chega até nós. Há uma imagem do telescópio Hubble, feito pela primeira vez, que mostrou pela primeira vez o espaço profundo e rico em galáxias e nebulosas, que estão a uma distância de dezenas a milhões de anos-luz. Cada manchinha de luz desta que você vê na projeção é uma galáxia que contém milhares de milhões de estrelas. Essa imagem mostra mais de 5.000 galáxias. São as galáxias mais distantes já observadas. Está tudo perfeitamente no seu devido lugar. Vale
linguagem do matemático, professor da Universidade de Oxford, Dr. John Carson Lennox, o universo está finamente sintonizado. Em todos os aspectos, desde os níveis de energia do átomo de carbono até a taxa de expansão do universo, os parâmetros são meticulosamente precisos e correspondem exatamente ao que a vida precisa para existir. Se alguma coisa fosse alterada, não seria possível a vida. Em nosso sistema, por exemplo, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, morreríamos de calor. Mais longe, morreríamos de frio. Se a Terra fosse pequena como a Lua, não seria possível qualquer força gravitacional detendo a fina camada de ar que nós chamamos de atmosfera, que é tão essencial à vida. Se a Terra fosse maior, os nossos músculos não conseguiriam vencer a atração gravitacional. Resultado, seríamos esmagados por uma força maior que nós mesmos. Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Não. Esse movimento de translação, de rotação, é a Terra girando ao redor de si mesma, ao redor do seu próprio eixo. Uma volta completa em torno de si mesma dura 24 horas, não é assim? Você aprendeu? Esse movimento sintonizado permite o alvorecer e o ocaso. A Terra também gira ao redor do Sol, mas não é o movimento de translação, é o movimento de rotação. Isso? Não. Quando a Terra gira em torno do Sol, o movimento se chama translação. Para uma volta completa em torno do Sol, a volta emprega cerca de 1 ano. É interessante que o eixo de rotação da Terra é inclinado. O eixo de rotação da órbita é inclinado. Se não fosse assim, nós não teríamos as estações do ano, não teríamos colheita. No Salmo 24 lemos: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Os capítulos 38 e 39 de Jó, Deus faz algumas perguntas a Jó, consequentemente aplicadas a nós, lembrando-nos que somos pó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites de suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre os quais foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é este que construiu esta vasta complexidade tão inteligente e a mantém, sustenta pela força do seu poder? É aquele a quem chamamos nessa noite de o elevado em consideração. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Quem é o elevado em consideração? Quem é este? Em primeiro lugar, o elevado em consideração é o Senhor sobre tudo. Observe o texto bíblico que lemos no capítulo 66 de Isaías. Assim diz o Senhor, Yahvé: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Nesse texto do capítulo 66 de Isaías, Deus se apresenta como aquele que reina. E a linguagem usada é para o céu como seu trono e a terra, o estrado dos seus pés, revela esta autoridade sublime e esse poder majestoso, porque fez todas as coisas. Aquele que do nada fez tudo, o soberano Criador que não somente criou, mas governa, determinou o modo como as coisas devem funcionar.
O elevado em consideração é o Senhor de tudo e de todos, portanto digno de total confiança. A solução se acha nele, todo livramento procede dele. Como, pois, viraríamos as costas para este elevado em consideração? Como, portanto, poderíamos ser tomados pelo nosso orgulho, confiando em nós mesmos, em nosso frágil semelhante? Como poderíamos cometer tal loucura? Quem, em sã consciência, poderia virar as costas para este sublime Senhor de tudo? Pois bem, os contemporâneos do profeta Isaías fizeram isto, cometeram tal loucura, contrariaram o Senhor de tudo, o Senhor dos céus e da terra, caíram na armadilha da confiança em seus próprios recursos e viraram as costas para o elevado em consideração. Agora veja que contradição com a mensagem apresentada pelo Senhor. O profeta Isaías, levantado como porta-voz do elevado em consideração, já anuncia a chamada para a confiança no significado do seu nome. Isaías significa: do Senhor vem a salvação. E esta palavra salvação é repetida inúmeras vezes no livro do profeta. O livro que se divide basicamente em duas seções, capítulos 1 a 39, capítulos 40 a 66. Tem nessa primeira seção, do capítulo 1 a 39, advertências do Senhor contra o seu povo que resolveu desconsiderá-lo. O Senhor corrige, avisa, levanta o profeta para exortar o povo. A segunda seção é uma seção de encorajamento. A primeira é de que o povo seria disciplinado porque desconsiderou o elevado em consideração. Desconsiderou o elevado em consideração. Iria amargar as penas disto. Na segunda seção, o elevado em consideração, cheio de misericórdia, se inclina para consolar seu povo. Assíria e Babilônia, nações que ameaçavam o povo de Deus, não poderiam ser refúgio para o povo. O povo não poderia buscar alianças, expondo assim a sua confiança nos homens, ao invés de colocarem firmemente a sua confiança no Senhor. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor denuncia isso é gravíssimo. E observem quem que o Senhor chama para o tribunal, para testemunhar a falência da confiança do seu povo. Versículo 2: ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. No capítulo 29 deste mesmo livro, versículos 15 a 16, de novo, a pesada palavra de sentença: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe nada? No capítulo 42, o Senhor chama o seu povo de cego, pois vê muitas coisas, mas não as observa. Mesmo que tenha ouvidos abertos, não ouve. Mas o Senhor não se cala. O Senhor vocifera. O Senhor exorta. O Senhor solta a voz e diz: olhai, olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra. Não somente o povo de Israel, toda a terra é chamada para olhar para o elevado em consideração. E a razão é simples, mas é mais complexa do que a complexidade da criação. Sabe qual é a razão? E o texto diz: porque eu sou Deus e não há outro. Capítulo 49, 22. Alguém ou algo pode se comparar a Ele? Você
Você ficou vislumbrado com as informações sobre as galáxias, sobre bilhões, bilhões de estrelas? Fica admirado quando vê o pôr do sol, quando desfruta da beleza do mar, a beleza do Criador. Não tem comparação, não há nada com que possamos comparar o elevado em consideração. No capítulo 40, é ele quem diz assim: a quem me comparareis, diz o Santo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte da terra, dividiu um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em balança, em romana, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Como seu conselheiro, quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam. Quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meus irmãos, como concluiríamos diante desse supremo Deus que nós não precisamos dele? Ou como concluiríamos que ele precisa de nós? Que ele precisa do nosso serviço? Que ele precisa da nossa adoração? Que ele precisa da sua presença aqui? Que ele precisa te ouvir? Ele não precisa nada disso. Não precisa de nada disso. Por isso a pergunta do capítulo 66 de Isaías: que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Em Atos 7, versículo 48, a pregação verdadeira de Estevão profunda contempla essa lucidez necessária. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, diz Estevão. Depois que o pecado entrou no mundo, a raça humana foi contaminada pelo terrível engano da suposta autossuficiência, da justiça própria. Numa linguagem contemporânea, os homens se acham. Mas tal confiança tola é fruto da ignorância de Deus acerca do ser de Deus. As pessoas querem que os outros saibam de suas obras, porque estão mormente tentando provar para si mesmas que são o que não são.
Porém, quando conhecemos quem Deus é, o mais majestoso, o mais santo, o mais belo, o elevado em consideração, que cria, criou, sustenta e preserva finamente todas as coisas, também conhecemos que a sua aprovação é o que nos importa, não a aprovação dos homens. Você compreende isso? É a confiança nele que nos interessa, não a confiança nos homens. É a espera nele, a atitude sábia e inteligente, não a espera pelos homens. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Ele é o elevado em consideração, você não, e nem eu. Está claro isso? Quem é o elevado em consideração é o soberano Senhor de tudo. Em segundo lugar, o elevado em consideração olha para quem? Quem é que o elevado em consideração considera? Vou perguntar de novo para você, ficar com essa pergunta na mente essa semana. Ele é o elevado em consideração porque é Senhor de tudo. A pergunta imediata é: quem é que o elevado em consideração considera? Olha o texto. A última parte do verso 2. Eu não sei você, mas quando vi isso aqui, quando li isso aqui, eu tremi. Eu tremi. Eu fui sacudido quando li isso aqui. Primeiro, impactado com a mensagem vociferada pelo Senhor sobre quem Ele é e o que Ele fez e por que o povo deveria confiar nele. E depois, diante dessa majestosa declaração do caráter soberano e supremo dele, quem é que pode se apresentar diante dele? Quem? Quem habitará no meu santo lugar? Quem é digno? Você é digno. Então quem é? Para quem que esse elevado em consideração vai olhar? Olha o que ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O homem para quem olharei, o homem que considerarei, será este. Aflito de espírito é uma referência àquele que foi iluminado para enxergar a sua condição sem máscaras, sem fantasias. O que é considerado pelo soberano Deus não vê em si mesmo qualificações que o tornam aceitável, honrado, digno. Ele sabe que não é. A sua referência tampouco é o seu semelhante, porque ele sabe que é imperfeito. Então, ele corre para o Deus que é Senhor de tudo e anuncia a sua incapacidade pessoal e a sua confiança na suficiência divina. O clamor do profeta Isaías é tomado por essa consciência no capítulo 64 do seu livro. Oh, se vendesses os céus e descesses como quando fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença.
Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com olhos, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Olha a consciência. Mas todos nós, versículo 6, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro. E todos nós, obra de Tuas mãos. Capítulo 57, versículo 15. Chegamos à graça do Senhor inclinando-se para o desfavorecido. Diz o texto sagrado: porque assim diz o alto. Vê comigo o sublime que habita na eternidade, qual tem o nome de santo. O que ele diz? Você entendeu o que você acabou de ler? Você entendeu o que você acabou de ler? Habito em majestade nas alturas, mas habito com contrito e abatido de espírito. Aquele que se achou insignificante, insuficiente, miserável. E ele faz isso para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Capítulo 2 de Isaías. O Senhor manifesta a promessa ao seu povo. No versículo 10 nós lemos o seguinte: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens, sabe o que é olhar altivo? Soberba. Serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O 12 diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Em contrapartida, o soberano alcança aquele que reconheceu a sua dependência e miséria. E a promessa do Salmo 34, 18 ecoa: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Louvado seja Deus. No Sermão do Monte, nós encontramos a primeira bem-aventurança do Senhor Jesus. Proclamada, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, humilde de espírito, é a mesma ideia aqui do abatido. É aquele que se reconheceu miserável, pecador, indigno, desonrado, insignificante diante do Deus único e exaltado. O povo de Israel é chamado de servo do Senhor em algumas passagens do livro. Mas como servo do Senhor, o povo falhou na sua missão. O povo pecou. O povo não era digno, porque dependia de Deus. O povo era pecador. O povo era rebelde. Falhou na missão. Então Deus prometeu levantar um servo perfeito. E servo indica humildade, humilhação. O Senhor levanta um servo que jamais fracassaria na sua missão. E esse servo apontaria para o Deus resgatador e elevado em consideração. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo, para representar-nos diante do Pai. O seu sacrifício humilhante arrebentou com a soberba humana que impedia o homem de enxergar-se verdadeiramente. Somente a obra da cruz arranca as escamas espirituais dos homens, do homem orgulhoso, e o arranca da sua falsa posição. A cruz nos humilha, porque Deus considera o abatido e humilde de espírito e que treme da sua palavra. Submissão que honra. Parece contraditório isso, não? No Salmo 119, o salmista diz no verso 120: arrepia-se-me a carne, com o temor de ti temos teus juízos. A palavra poderosa de Deus me revela a cruz, e a cruz me torna aceitável diante do soberano sobre todas as coisas. Pela humildade do Filho eu sou aceito. Aquele que se assenta nas alturas desceu a nossa inferioridade e se revelou como cheio de graça e amor. Ele considera aquele que se despiu de sua vaidade, do seu orgulho. Ele considera aquele que morreu para si mesmo. Ele considera aquele que está sentado à sombra do servo perfeito, aquele que foi vestido com suas roupas de virtudes, aquele que ama o Filho, aquele que confia e espera pelo Filho, aquele que ama a sua palavra encarnada. Você está dentro desse mistério? O soberano, o sublime, o altíssimo, o que habita na eternidade, cujo nome é santo, não habita em casas feitas por mãos humanas, mas quis, por seu Espírito e no seu Filho, habitar em nós, pequenos e frágeis, abatidos, miseráveis, mas quis ele habitar em nós. O elevado em consideração olha para mim, porque estou à sombra do Filho, debaixo de suas vestes, de suas asas, na linguagem metafórica da galinha que põe os seus pintinhos debaixo das asas. Isso deveria mover-nos para uma reverência de atitude, não uma reverência passiva. Isso deveria levantar-nos para uma reverência de ação, de obediência, de paixão, de fervor.
nossas mãos, no calor do nosso coração. Ele quis habitar em mim, indigno, mas tornado aceitável pelo digno, seu Filho Jesus Cristo. Oh, que notícia eu isso aí! Oh, que boa nova! Eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu sei o seguinte: depois que eu escuto uma coisa dessa, eu quero ir correndo para Porto Alegre, pilhado, com fogo na sola do sapato, desejoso servir, falar de Jesus, revelar sua glória, sua bondade. Ele vive em mim. Conte para todo mundo isso. O Altíssimo, elevado em consideração, vive em ti. Ele vive em mim. Você sabia? Ele vive em mim. Oi, você? Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. O apóstolo Paulo diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Devemos depositar nossa confiança no Deus soberano, que controla e dirige, que ordena todas as coisas. Sua cara alma não pode ser colocada nas mãos de quem não tem poder. Só Deus é Senhor de tudo, de todas as coisas. Portanto, confie sua vida nas mãos de Deus. Segundo lugar, consequentemente, o seu olhar para você mesmo será de reconhecimento de suas limitações, suas fragilidades, seus fracassos. Você não é autossuficiente. O caminho não é o que você traçou, mas sim o que Ele determinou. Você não é o seu próprio redentor, mas somente Cristo é redentor. O modo de viver também não é o que você determina, mas aquele que te criou. Vive em submissão à sua vontade, com o coração que teme e ama a sua palavra. Assuma sua fragilidade, corra pela fé para os braços fortes de quem é digno de elevada consideração, quem enviou seu Filho, para que nele fôssemos aceitáveis e de peregrinos estranhos, feitos filhos e amados. Deus abençoe sua vida, abençoe a sua semana, que isto seja usado para vivência concreta e que as pessoas notem que Ele vive em ti, em nós, para a glória do nome de Jesus.